Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início a mais uma aula. Essa é uma aula rápida, assim, para a gente finalizar esse conteúdo de teoria do consumidor. Então hoje é a última aula de teoria do consumidor. Dado isso, então a gente já pode marcar a nossa segunda prova, né? Bom, essa segunda prova vai ser nossa segunda e última prova, né? Como eu tinha avisado para vocês, eu vou querer para a parte final um trabalho, para não ficar muito cansativo ter três provas, né? Então a parte final vai ser produção e custos, e aí vocês podem preparar então a apresentação sobre essas temáticas, né? Os grupos de vocês. Ah, bom, é, a prova vai ser dia 3 de dezembro, legal? Essa é a nossa segunda prova, 3 de dezembro, a priori 3 de dezembro. E a apresentação de vocês podem mandar assim que estiver pronto, mas vou contar como se fosse o dia 30, né? A primeira apresentação, os primeiros grupos, e depois do dia 3, acho que é dia 11, não, depois dia 13 é dia 7, 8, bom, não lembro. E eu sei que a recuperação vai ficar para dia 14, então, né? E a gente encerra tudo. Então acho que depois tem mais uma aula, eu vou contar com a apresentação de trabalho de vocês. Vai ter três aulas, né, sobre produção e custos. Tem mais três aulas ainda, né? E a prova então fica para o dia 3. Tá legal? E espero que no final ocorra tudo bem. Ok, então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão do efeito de substituição e o efeito renda. Legal? O efeito de substituição, pessoal, e efeito renda, na verdade é assim, ó, quando tu tem a variação de preço, a gente viu isso na aula passada, aí, claro, tem um efeito, né, sobre a inclinação da, da reta orçamentária. A gente viu que ela amplia se o preço cai e retrai se o preço aumenta, mantendo aquele mudança de inclinação em um ângulo fixo, né, no bem que não mudou o preço. Isso a gente viu. Vamos ver aqui o gráfico de novo. Só que a questão é que quando tu tem uma variação de preço, tu tem um efeito, sim, né? Porque que é vinculado à questão da modificação de preço, porque no momento que modifica-se os preços, então o preço relativo ele se modifica também. Afinal, é P1 sobre P2, se P1 ou P2 se modificar, essa relação muda. E a gente diz então que os preços relativos mudam, né? Ou seja, o bem 1 vai ficar mais caro em relação ao bem 2, ou o bem 2 vai ficar mais caro em relação ao bem 1. Isso tem um efeito, que a gente chama até de efeito de substituição, que a gente vai substituir um bem pelo outro, dado essas modificações de preço. E por outro lado, você vai ter um efeito na renda também. Porque se o preço cair de um bem, você tem um ganho de renda. Afinal, agora o preço está mais barato, os bens. Então, o seu poder de compra aumenta da sua renda. Portanto, tem um efeito que é legitimamente da renda, desse aumento de renda, ou até queda de renda, se caso o preço ficar mais caro. Agora você tem um menor poder de compra com a sua renda, então tem um efeito na renda, que é um ganho ou perda dado aumento ou queda de preço. Então, o que a gente faz aqui? A gente separa esse efeito dos preços relativos, que é esse efeito de substituição, de um bem ficar mais barato ou mais caro em relação ao outro, e esse efeito renda, que é o fato que o preço alterando-se, você tem um maior ou menor poder de compra com a sua renda. Só que, como já não bastasse isso parecer relativamente mais complicado, tem o fato que tem duas interpretações para o que vem acontecer, né?
E uma interpretação é a interpretação de Hicks, John Hicks, o economista inglês, neoclássico, da primeira metade do século XX. E a outra interpretação é do Slutsky, eu não lembro o primeiro nome dele agora, mas é um economista polonês, né, que também faz uma interpretação sobre os efeitos que vai ter, então, a variação de preço e essa subdivisão entre efeitos da mudança dos preços relativos, que é o efeito de substituição, e a mudança, que é o efeito renda, porque agora você tem um maior ou menor poder de compra, né, com a sua renda, dadas as modificações nos preços. Então vamos lá, para tentar ficar mais claro, vamos fazer a análise gráfica, aquela coisa toda. Então vamos começar, isso se chama também compensação na renda, né? Bom, então, suponha que haja uma variação no preço de um dos bens, como eu falei para vocês. A essa variação podemos relacionar dois conceitos de compensação na renda. E aí, como eu disse para vocês também, uma delas é a compensação de Slutsky, é a variação na renda do consumidor necessária para fazer com que a renda do consumidor seja suficiente e não mais do que suficiente para comprar a cesta de bens consumida antes da variação do preço. Na análise gráfica vai ficar mais claro, né, o que ele está querendo dizer aqui. Mas o que ele está querendo dizer é que a mudança de preço relativo, eu vou falar e depois lá eu repito lá na análise gráfica. A mudança de preços relativos vai mudar a inclinação da reta orçamentária, então vai mudar a sua estrutura de reta orçamentária. Porque, como eu falei para vocês, um preço vai ficar mais caro e o outro vai ficar mais barato em relação ao outro. Tem uma mudança. E essa mudança significa uma mudança de inclinação. Aí o Slutsky está dizendo que, bom, tudo bem, vai ter essa mudança na inclinação, que é o que a gente vai chamar de efeito substituição. Só que ele diz que essa mudança de inclinação vai levar a uma nova reta orçamentária, e essa reta orçamentária deve incluir a cesta original que o consumidor obtinha e maximizava, digamos assim, satisfação antes dessa variação. É essa a análise dele. Bom, a gente vai ver no gráfico ali, vai ficar mais simples, eu acho. Bom, por outro lado, tem a compensação de Hicks, como eu falei para vocês, o economista inglês John Hicks. Bom, o que é definido da seguinte forma: é a variação na renda do consumidor necessária para fazer com que a cesta de consumo final escolhida por ele seja indiferente à cesta de consumo escolhida antes da variação de preço. Ok? Na verdade, o John Hicks aqui, ó, acho que a ideia principal é que quando tu tem essa mudança de inclinação, o que você mantém constante não é a cesta original, e sim o seu nível de utilidade original. Por isso que ele diz que é diferente em relação à cesta original. Mas não que ele consuma a cesta original, mas que ele está na mesma curva de utilidade. Sim, um pouquinho mais um pouquinho complexo, mas essa é a ideia. Que ele vai mudar a inclinação e aí vai estar num novo formato da restrição orçamentária. E esse novo formato deve bater na sua otimização na mesma curva de diferença que ele batia antes, só que em outro ponto, é claro, de forma que esses dois pontos agora são diferentes. Vamos ver na análise gráfica para ver se fica um pouquinho mais fácil. Vou começar com o Slutsky. Então vamos lá. Vamos imaginar uma restrição orçamentária inicial, essa em verde aqui, e vamos imaginar que, dada essa restrição, o consumidor otimiza nesse ponto, né, na qual a gente já sabe, é o encontro entre a restrição orçamentária com a sua curva de indiferença. Ok? Agora vamos supor uma queda de preço, o que vai levar a isso, né? Uma redução do preço bem 1, então vai alargar, como eu falei para vocês, a restrição orçamentária, ela vai estar mudando de inclinação, vocês podem ver, e isso significa que ele vai maximizar em outro ponto, aqui. Legal? Bom, aqui é o seguinte, aqui é o efeito inicial e o efeito final. O que a gente
precisa fazer é dividir entre o que foi ganho de renda e o que foi mudança nos preços relativos. Que está acontecendo aí, as duas coisas estão acontecendo aí. O que a gente faz nessa análise aqui é simplesmente deixar para lá e falar, não, tem o ponto inicial, quando o preço era tal, tem o ponto final, quando o preço se reduziu. Mas, na verdade, tem esses dois efeitos. Vai mudar os preços relativos e tem ganho e perda de renda. Nesse caso vai ser ganho, é claro, caiu o preço do consumidor. Então, a gente precisa dividir entre efeito de substituição de preço e o efeito renda. E aí que entra, então, essa restrição intermediária, que é a restrição orçamentária após a compensação de Slutsky. Veja bem onde essa restrição, né, que está em cinza, bate. Ela bate lá naquela cesta original, tá vendo? No ponto de otimização original. Era isso que ele queria dizer, que a nova restrição, que agora mudou de inclinação, inclui a cesta original, ok? A cesta que ele consumia antes. Então, essa é a compensação de Slutsky. Bacana. E aí vai ter um consumo intermediário, que é onde a gente vai dividir o que é efeito de substituição e o que é efeito renda. Tá bom? Então, o efeito inicial para o final tem essa subdivisão, um efeito de substituição e um efeito renda. Legal? Então, vamos ver o caso da compensação de Hicks agora. Vai ser a mesma análise, mas com um porém. Tem essa diferenciação na análise que o Hicks coloca. Então, temos a restrição original, tá? O processo de otimização. Aí tem a redução do preço do bem, que leva novamente a esse alargamento da restrição. Ponto inicial e ponto final. E aí vamos separar em efeito substituição e efeito renda. Como? O Hicks diz agora outra coisa, que vai ter essa mudança de inclinação da restrição orçamentária, porque houve, né, mudança de preço, afinal o preço do bem 1 reduziu, então vai mudar a inclinação. Então vamos avaliar só a mudança de inclinação primeiro, que é essa modificação dos preços, mas ele diz o seguinte, que essa mudança de inclinação deve incluir não a cesta original, como o Slutsky falou, e sim estar também otimizando na mesma curva de utilidade. Então está aqui, ó. Pode ver que os dois pontos são indiferentes entre si. É isso que o Hicks está querendo dizer. E aí você tem o efeito de substituição desse ponto para esse outro. E depois dali você tem o efeito renda. Então essa é a interpretação do Hicks. Manter, de certa forma, constante a sua função utilidade. Ok? Bacana? Bom, vamos ver aqui então. Então, pessoal, voltando aqui, o efeito renda em Hicks e efeito de substituição, eu imagino que vai ficar mais claro agora. Vamos ver então. Tem o efeito inicial, que a gente vai chamar de equilíbrio zero ali, né? Ali naquele ponto onde está sendo maximizada a utilidade. E aí a restrição orçamentária após a redução do preço, essa restrição laranja. Onde o ponto final, assim, né? Onde ocorre a otimização, ponto E1. Só que esse é o efeito total, né? Digamos assim. A gente tem que subdividir esse efeito total entre, como eu falei para vocês, efeito de substituição e efeito renda. No caso do Hicks, vai acontecer da seguinte forma. A mudança de inclinação, então, porque vai ter essa modificação nos preços, então vai dar uma mudança, né, na inclinação da restrição orçamentária. Se a gente isolar só essa mudança da inclinação por conta dessa variação de preço, ela deve ocorrer gerando um novo ponto ótimo, e esse novo ponto ótimo deve estar na mesma função de utilidade inicial, que é o que vocês podem ver ali, o E0 e EC, que é o equilíbrio da compensação, se dá em cima da mesma função de utilidade, ok?
Então é isso que o Hicks fala, né? Que você mantém constante o nível de utilidade do indivíduo. Ele ainda se mantém dentro da mesma função de utilidade, da mesma curva de utilidade, de indiferença, curva de indiferença. Ok, então esse é o efeito substituição. Então do ponto E0 até o ponto EC é o efeito substituição. Do ponto EC até o ponto 1, aí é o deslocamento da renda, puramente. Então é o ganho de renda que essa queda de preço gerou. A gente chama esse efeito de efeito renda, né? Ok? Então o efeito total ele é basicamente subdividido entre efeito substituição e efeito renda. No caso da interpretação de Hicks, o efeito substituição, a mudança da inclinação da restrição orçamentária, deve ocorrer de tal forma que o ponto de otimização dela agora somente se dá em cima da mesma curva de indiferença inicial, ok? Então essa ideia que está por trás do Hicks, né? Para conseguir interpretar esse efeito de substituição e efeito renda. Legal? Vamos ver o Slutsky agora. Então, supondo a queda do preço, temos o efeito final em E1 ali, a mesma coisa, aqui até aqui é a mesma coisa. O que muda é agora. Tá? Dado o efeito total, o efeito compensação ou substituição é a mudança de inclinação que deve ser rotacionada em cima do ponto de consumo original. Essa é a ideia. Então ela vai rotacionar então, em cima do ponto de consumo original, não é zero. Isso mantém então a cesta original dentro da cesta de consumo nessa nova restrição orçamentária. O que gera, obviamente, um ponto intermediário, um efeito compensação. Porque ele só vai conseguir otimizar numa curva de diferença superior. Então veja que ele vai estar no nível de satisfação maior, né? Nessa curva aí, ok? Que é o efeito substituição. O efeito substituição está aqui, de E0 para EC, ali, ok? Lembrando que aí, para manter a cesta original, é necessário que a otimização ocorra numa curva superior à função de utilidade original. E aí depois vem o efeito renda, que é só o deslocamento da restrição orçamentária até o ponto E1. Aí esse é o efeito renda, ok? Então essa é a interpretação de Slutsky de como ocorre o efeito de substituição, né? E aí o efeito renda leva ao efeito total no final, que é o somatório do efeito de substituição e efeito renda. Nesse caso, ambos são positivos, ou seja, aumenta o consumo em ambos os casos. Legal? Bom, vamos lá. E se houver uma elevação do preço? Agora é o contrário, ele está falando de uma queda de preço, até aqui está falando de queda. Agora vamos falar de elevação no caso de Hicks. Aí você vai ter uma restrição orçamentária que vai ser contraída, vai mudar também a inclinação dela, mas vai ser contraída, digamos assim, como a gente está vendo ali. E aí o efeito final vai se dar atrás, agora em E1. No caso de Hicks, a mudança da inclinação, que é o efeito de substituição, se dá de tal forma que, vocês lembram, tem que manter o mesmo curva de indiferença. Então vamos lá. Olha aqui, ó, ele muda a inclinação na mesma curva de indiferença, então ele se mantém a curva, o ponto E0 e o ponto EC são indiferentes entre si, só que vejam que aí ele não consegue manter a cesta original, que é o que Slutsky, no caso do Slutsky acontece. E a gente tem então o efeito de substituição e o efeito renda. O efeito de substituição ocorre de E0 a EC, e depois só o deslocamento da renda puramente, depois que ela mudou a inclinação, é o efeito renda. A soma dos dois dá o efeito total. Então você tem uma queda, né, com o efeito de substituição, a queda com o efeito renda. É claro, porque agora ficou mais caro o bem, então você perde, né? Em ambos os casos, o efeito total, uma queda, né, do consumo. O Slutsky.
No caso do Slutsky, especial tá aí, pessoal, aí está o ponto inicial e o ponto final. No caso de Slutsky, a gente precisa manter a cesta original. Então, tu vai ter a mudança de inclinação da restrição orçamentária, mantendo a cesta original de consumo E0 na mesma restrição, né? Então tá aqui, ó, para manter ela na mesma restrição, você rotaciona, então muda a inclinação em cima da cesta original. Só que isso vai levar a cesta intermediária, que é a EC, né, a uma curva de utilidade superior novamente. Então, ambos os casos, tanto aumento de preço como queda de preço, leva o efeito compensação a uma curva superior. Isso aí já é uma crítica que pode fazer Slutsky. Nenhuma leva a uma curva inferior, até mesmo essa aqui, que é um aumento de preço, acaba tendo uma mudança de inclinação em que o ponto intermediário, né, da compensação vai se dar lá no nível de utilidade superior. Então depois disso aí fica fácil, né? O efeito substituição então vai ser de E0 para EC, e o efeito renda é como se agora deslocasse, caísse, né, a renda paralelamente até E1. Então o efeito renda. Ok? Slutsky. Bacana. Então tem isso, né? Eu acho que aqui é uma falha, podemos dizer que é uma falha no caso do Slutsky, o fato de que tanto aumento de preço como queda de preço, essa efeito compensação, né? Esse ponto intermediário sempre está à frente, né? Sempre ser uma função utilidade ou uma curva de diferença que vai estar acima. Efeito de substituição e renda de Hicks. No caso de bem inferior. Bem inferior é aquele que se aumenta a renda, cai o consumo do bem, né? Então, como é que fica a análise nesse caso? Que a gente tem ganho de renda no caso de uma queda de preço, né? Então, vamos lá. No caso de Hicks vai ser o seguinte. Acho que aqui a gente só vai avaliar Hicks, inclusive. A gente tem um ponto inicial, teve a queda do preço e o efeito final logo aqui, tá? Então, vamos ver o efeito compensação. Como a gente lembra, muda a inclinação em cima da mesma função utilidade. Então está aqui o ponto EC, que ele é indiferente, né? Pode ver em relação ao ponto E0. Então é Hicks, né? Só que o efeito de substituição é muito maior. Olha aqui, ó. Esse é o efeito de substituição. Ponto E0 é o ponto EC. E o efeito renda é negativo. Você tem uma queda do consumo por conta do ganho da renda, porque maior a renda, como é um bem inferior, você consome menos desse bem. Olha aí, tem uma queda. Só que o efeito total ainda assim é positivo. Por quê? Só que pequeno. Porque o efeito de substituição é maior que o efeito renda. O efeito de substituição é positivo. Teve uma queda do preço do bem, você vai consumir mais dele. Mas, como você teve um aumento da sua renda e é um bem inferior, isso que é louco, né? Aí você vai consumir menos dele. Só que o que você vai consumir mais por ele ter ficado mais barato é ainda superior ao que tu deixa de consumir por você ter uma renda maior agora. Então o efeito total é que você tem um consumo um pouquinho maior, não tanto assim, porque o efeito renda pesa, né? A queda dele ser um bem inferior pesa, junto com o efeito de substituição. Então tu vai ter o efeito de substituição positivo e o efeito renda negativo. Só que como o efeito de substituição é maior, o efeito total continua sendo positivo, há um aumento de consumo. Pode ver que o E1 está ali de forma intermediária, né? Dado que há uma queda, né, do efeito renda até ele. Ok, bacana. Então, note que no caso de bens inferiores, os efeitos de substituição e renda têm sinais trocados. Claro, o efeito de substituição, como eu falei para vocês, é positivo, o efeito renda é negativo. Mas como o efeito de substituição ainda é maior, então o efeito total é positivo. Ou seja, há um consumo positivo ainda do bem com essa queda de preço. Agora vamos falar dos bens de Giffen. Lembra os bens de Giffen? Pois é.
Agora vamos interpretar eles melhor. Esse bem de GIF a gente viu na última aula. Cai o preço, cai o consumo. O que é meio fora da bola, né? Fora do padrão que a gente espera de uma demanda. A demanda, se cai o preço, você consome mais. Se aumenta o preço, você consome menos. GIF não. Se ele é um bem de GIF, se cai o preço, você consome menos. Se aumenta o preço, você consome mais, né? Lembra do caso das batatas que a gente falou na aula passada? É isso aí, mas vamos ver mais tecnicamente agora. Tem aqui então a restrição original, um ponto de otimização, coisa e tal, inicial é zero. Tem uma queda do preço, e aqui que vai acontecer E1, com uma queda também do consumo. Mas o que vai acontecer? Bom, o efeito de substituição está aqui, pessoal. No caso de Higgs, novamente, o ponto vai estar em cima da função utilidade original. Mudou a inclinação, então o EC está logo mais abaixo. Então, o efeito de substituição é positivo. Ou seja, se tiver queda de preço, o efeito de substituição é positivo. Você vai tender a consumir mais esse bem, que está mais barato. Mas como você ganhou renda e ele é um bem inferior, bem aí que a gente chega num ponto importante, todo bem de GIF é um bem inferior, o efeito renda, esse sim é que vai ser maior que o efeito de substituição. Então tá aqui, esse aqui é o efeito de substituição, e esse aqui é o efeito renda, que é negativo, só que ele é maior. Então você consome ainda menos desse bem por conta dessa renda a mais que lhe sobrou pela queda do preço. É esse efeito que está tendo. Então, pessoal, o efeito final vai ser uma queda do consumo. Ou seja, mesmo a queda do preço leva a uma queda do consumo. Efeito preço está errado, né? Efeito total ali. Leva a uma queda do consumo. Então, a queda de preço leva a uma queda do consumo. Por quê? Porque o efeito renda desse bem é maior que o efeito de substituição. Então, veja bem, se a gente colocasse, vou até ver se eu consigo desenhar aqui, isso em grupos, pessoal, os bens, a gente podia dizer o seguinte. Tá fazendo um retângulo aqui, você já sabe que isso aqui não dá, não é para desenhar, é ruim. Só para dar um exemplo, cara. Suponha que isso aqui é um retângulo, fechou aqui o retângulo. Isso aqui é um retângulo, era para ser um retângulo. É impossível desenhar. Lembro de conjuntos? Vamos chamar isso aqui de conjunto universo. Então esse retângulo é o conjunto universo. De todos os bens que existem. Uma parte desses bens, né, vou colocar aqui dentro, é um subconjunto. Uma parte desses bens é um subconjunto, sei lá, vou chamar de A. É um conjunto desse universo, né? Claro que todo o conjunto, o universo, todo conjunto é um subconjunto do conjunto universo. Então, assim, há um conjunto dentro desse universo, que é o conjunto A, de todos os bens que são bens inferiores, ok? São os bens inferiores, esse conjunto A. Então tem os bens normais, que é o resto do universo, né, digamos assim, fora do conjunto A, e o conjunto A, que é todos os bens inferiores desse universo de bens. Aí, pessoal, tem um conjunto aqui dentro, que é um subconjunto, digamos assim, né? Dentro do conjunto A, ok? Que eu vou chamar de B, não sei se estão conseguindo ver esse amarelo aí. Mas se esse amarelo tá ruim demais, espera aí, deixa eu mudar aqui. Deixa eu tentar te querer botar um laranja, eu acho. Vamos ver. Melhorou um pouquinho. Então tá aqui. Vou chamar esse aqui de conjunto B. Veja que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A, né? Está contido dentro do conjunto A. Ou seja, existe uma porção desses bens que são bens inferiores, existe uma pequena porção deles que são os bens de Giffen. Então, veja bem, todo bem de Giffen é um bem inferior. Mas é claro que nem todo bem inferior é um bem de Giffen. E o que vai nos definir
o que é um bem inferior e o que é um bem de GIF, no final das contas, sendo que o bem de GIF é um bem inferior. Bom, é o fato de que o bem inferior, que não é bem de GIF, digamos assim, que não está contido em B, que não é um bem de GIF, o bem inferior é aquele que o efeito renda, né, é negativo. Ou seja, se aumentou a renda, o cara consome menos. Esse é um bem inferior. Então, todo A, inclusive B, todo ele é isso. Aumentou a renda, você consome menos. Fora de A, o resto dos bens normais, né, que estão dentro do conjunto universo, do resto do restante do retângulo, esses não. Esse aumentou a renda, te consome mais do bem, é um bem normal. Mas os que estão no A, se aumentou a renda, você consome menos. Agora, dentre esses, os que não são bem de GIF, o efeito de substituição é maior que o efeito renda, ou seja, quando caiu o preço, o que eu vou substituir consumindo mais desse bem supera o fato de que a minha renda aumenta e isso me puxa a consumir menos do bem, dado que é um bem inferior. O efeito final ainda é eu consumir mais desse bem. Então, esses são os outros que não estão no B. Os que estão no B são os bens de GIF. Os bens de GIF é um bem inferior em que o efeito renda é maior que o efeito de substituição. Então, o fato de eu consumir menos com o aumento da renda, eu vou consumir menos e o que eu vou consumir mais, que é efeito de substituição, não consegue ser maior do que isso. E o final é que eu vou consumir menos com a queda do preço. É isso que está acontecendo aí. Esses são os bens de GIF. Que o efeito renda, o efeito negativo do efeito renda, é maior que o efeito positivo do efeito substituição. Bacana, então, no final, eu tenho uma queda da minha demanda. Mesmo com a queda de preço, isso gera uma queda da demanda, por conta disso, que o efeito renda é maior que o efeito substituição. E é um conjunto de bens, então, que são bem inferiores em que isso acontece. Esses são os bens de GIF. Um subconjunto dos bens inferiores. Legal, pessoal? Bacana. Acho que com isso é isso, né? Acho que acaba aqui, se não me engano. Vamos ver se tem alguma coisa. Este desenho é bem em cima do... Um bem de GIF é um bem inferior para qual o efeito renda é um módulo superior ao efeito substituição. Claro, ele é maior, né? Então é isso aí. Claro que tinha um vídeo aí, que é a verdade sobre os bancos centrais e esses ciclos econômicos. Se não me engano, a gente viu lá no início esse vídeo, pessoal. Então, e também não está funcionando aqui. Então, ok. Não vamos ver o vídeo. Então, essa aula de hoje é isso, né? Acabamos aqui. Eu peço para você já escolher os temas, né? Se possível, do trabalho. Tá, em teoria da produção e custos. Peguem lá os temas do Pintic para apresentar. E façam isso com o grupo de vocês, né? Vocês façam quanto antes, melhor, né? Inclusive, quem não apresentou ainda o último trabalho, apresente, né? Para não deixar acumular tudo. E a nossa prova, então, a nossa última prova, que tem essa parte de teoria do consumidor, é dia 3 de dezembro. Bacana, qualquer outra pergunta, qualquer outra coisa, vocês me perguntem aí no chat, então, no WhatsApp, né? Que a gente vê daí. Ok? Um abraço para todo mundo, então, e fui. Até a próxima aula.